Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema, assim, essencial, que muitas vezes passa meio despercebido, mas afeta diretamente nossa saúde e o futuro da água. O tratamento de esgoto e o reuso de água aqui no Brasil. Pois é, e para dar uma ideia do tamanho da coisa, olha só esse número do Instituto Trata Brasil. Apenas 52,2% de todo o esgoto gerado no país recebe algum tipo de tratamento. Só isso. Nossa, é um ponto de partida que realmente choca, né? Sim, e mesmo se a gente olhar para 100 maiores cidades, a média sobe um pouquinho, vai para 65,55%. Mas assim, ainda está muito longe, né? Da meta de 90% que o Marco Legal do Saneamento colocou para 2033. Nossa, falta muito chão ainda. Mostra bem o tamanho do desafio. Exatamente. E é nesse cenário que a gente vai mergulhar hoje. Vamos tentar entender melhor como funcionam as estações de tratamento de esgoto, as ETEs, né? Por que a manutenção delas é tão crucial. Uhum. E também explorar uma solução que está cada vez mais na pauta e é super necessária: o reuso da água tratada. Isso. E para essa análise, a gente vai usar informações de várias fontes, né? Tem dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, do próprio Trata Brasil, que você citou, artigos técnicos, tipo um da Minitrate sobre manutenção, Certo. as diretrizes importantíssimas do Instituto Reuso de Água, o IRDA, e até pesquisas acadêmicas sobre o lodo, aquele material que sobra do tratamento. Bastante material bom. Então a nossa missão aqui é tirar o que tem de mais relevante disso tudo, né? Desvendar os desafios, as soluções que estão surgindo, entender esse cenário regulatório também, que envolve o tratamento e o reuso. É fundamental, né? Entender isso ajuda a pensar em saúde pública, em preservar o ambiente e na gestão sustentável da água mesmo. Sem dúvida. Então, vamos começar pelo básico. O que é exatamente uma ETE? Como ela se encaixa nesse cenário que a gente acabou de descrever? Tá. Uma estação de tratamento de esgoto, a ETE, ou pode chamar de ETAR também, Estação de Tratamento de Águas Residuais, ela é basicamente uma instalação, tipo uma fábrica, né? Mas projetada para limpar a água que a gente usa. A água de casa, do comércio? Isso, de casa, da indústria, antes de devolver essa água para a natureza, para os rios, para o mar. A ideia é tirar os poluentes para proteger esses ecossistemas, né? Entendi. Faz todo sentido. E é bom saber que não chega só um tipo de água suja lá, viu? Tem o esgoto sanitário, que a gente chama de doméstico também. É o que sai do banheiro, da pia, da cozinha, dos ralos. O nosso esgoto do dia a dia. Exato. Esse esgoto tem muita matéria orgânica, tem nutrientes, nitrogênio, fósforo e, claro, um monte de micro-organismos, né? Alguns podem causar doenças. E mesmo dentro do doméstico tem variações, tipo, a água que sai da caixa de gordura é diferente da que sai da fossa séptica, por exemplo. E tem também o esgoto industrial, né? Sim, esse é bem diferente. Os efluentes industriais são, muito mais variáveis. Depende totalmente do tipo de indústria, do processo que ela usa. Ah, tipo uma indústria têxtil ou uma de alimentos? Isso. Pode ser água de lavagem de tanque, resto de tingimento ou até lodo líquido de outra estação. Por isso, para tratar efluente industrial, precisa de análise bem específica, sabe? Para entender o que tem ali. Parâmetros como DBO, DQO, que medem matéria orgânica, sólidos suspensos totais, SST, ou até químicos específicos, tipo os BTEX, que são voláteis comuns na indústria de petróleo. Entendi. É bem mais complexo. Bem mais. E voltando aos números do desafio, tratar só 52,2% do esgoto no país e ter 32 das 100 maiores cidades tratando menos de 40%, Nossa. é um contraste enorme com as metas do Marco Legal do Saneamento, né? A Lei 14.026 de 2020. Total. A meta é chegar a 99% de água potável para a população e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033. É uma corrida mesmo. Uma corrida e tanto. E para que as ETs que já existem ajudem nessa corrida, um ponto que as fontes batem muito na tecla é a manutenção. Parece óbvio, né? Mas é frequentemente deixado de lado. Exatamente. A manutenção preventiva, olha, não é gasto, é investimento puro.
Um artigo da Minitrate, por exemplo, detalha bem os benefícios. Primeiro, evita falha. Falha na operação pode parar tudo, gerar multa ambiental pesada. E prejudicar a imagem, né? Da empresa, do município. Com certeza. Segundo ponto, prolonga a vida útil dos equipamentos. Bomba, aerador, painel elétrico, tudo isso custa caro. Manutenção bem feita faz durar mais, economiza a longo prazo, protege aquele investimento inicial alto que o METE exige. E talvez o mais importante de tudo. A qualidade da água que sai, né? A manutenção garante isso. Se a ETE não funciona direito, ela joga um efluente ainda poluído no rio. Complica tudo. A saúde das pessoas, o ambiente. E aquele dado da ANA de 2021 que você mencionou. 38% das ETEs com problemas por falta de manutenção adequada. É muita coisa. É um número assustador, né? E essa manutenção tem que ser planejada direitinho. Tem que ter um cronograma, sabe? Mensal, trimestral, anual. Depende do tamanho da ETE, da tecnologia. E o que envolve essa manutenção na prática? São várias etapas básicas. Inspeção visual, ver se está tudo funcionando, limpeza, ajustes. E aqui tem um detalhe que a Minitrate cita, que é importante. Ter cuidado para não limpar demais os tanques biológicos. Para não tirar os micro-organismos que fazem o trabalho. Isso. Eles são a biota, né? Precisa deles ali. Aí tem também teste para ver se os equipamentos estão eficientes, troca de peça gasta antes de quebrar e, claro, registrar tudo. Fazer um relatório técnico direitinho. Entendido. Então a manutenção é tipo a garantia de que a fábrica de limpar água funcione como deveria. Mas como essa limpeza acontece lá dentro? Quais são as fases do tratamento em si? O processo geralmente é dividido em etapas, sabe? Em sequência. Como se fosse uma linha de produção, só que ao contrário. A gente vai tirando os poluentes passo a passo. A primeira fase é o tratamento preliminar. Preliminar. Pensa nele como o segurança na porta da ETE. Gostei da analogia. O que esse segurança faz? Ele barra os intrusos maiores, os indesejados, usa grades, peneiras, para tirar lixo sólido mesmo, plástico, pano, galho, essas coisas. Entendi. Depois tem as caixas de areia, ou desarenadores. Elas tiram areia, cascalho, material mais pesado que pode estragar bomba, entupir cano lá na frente. Para proteger o resto do sistema. Exato. E algumas ETEs também têm caixa de gordura aqui para tirar óleo, graxa que chega em excesso. O foco do preliminar é esse: proteger o equipamento e facilitar as próximas fases. Faz sentido. E depois desse segurança? Aí veio o tratamento primário. Aqui o objetivo é tirar os sólidos suspensos que são mais finos que a areia, mas que ainda conseguem ir para o fundo pela gravidade, sabe? Por sedimentação, ou então flutuar. E em tanques grandes chamados decantadores primários, a água fica lá um tempo mais quieta e essas partículas vão se separando. Às vezes, eles até adicionam uns produtos químicos para ajudar a formar flocos maiores, sabe? Para decantar mais rápido. E essa etapa já limpa bastante. Já ajuda bem. Consegue tirar uma boa parte dos sólidos, tipo 60% a 70%, e reduz um pouco a carga orgânica também, uns 40% da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Ok. Mas e a sujeira que está dissolvida na água? Ou as partículas bem pequenininhas que não decantam? Essa é a missão principal do tratamento secundário. É aqui que a biologia entra com força total. Biologia? Como assim? A gente usa micro-organismos, principalmente bactérias, protozoários, que comem essa matéria orgânica que está dissolvida ou em suspensão bem fina. É tipo um banquete para eles. Que interessante. E como isso funciona na prática? Que tecnologias usam? Basicamente, misturam esgoto com um monte desses micro-organismos em tanques com bastante ar injetado. Condições aeróbias, né? Para eles respirarem e comerem a matéria orgânica. Exato. Mas tem outras opções também. Filtros biológicos, reatores anaeróbios como o ASB. Esses funcionam sem oxigênio e até produzem biogás. E tem as lagoas de estabilização, que são sistemas mais naturais, extensivos. O ponto-chave é que os micro-organismos consomem a sujeira. E essa etapa é eficiente para tirar essa matéria orgânica. Muito. Pode chegar a mais de 95% de remoção. É o coração do tratamento biológico.
Só que depois que os micro-organismos fazem o trabalho deles, a gente precisa separar eles da água que está mais limpa agora, né? Claro. Isso acontece nos decantadores secundários. Esse lodo biológico cheio de micro-organismos vai para o fundo e é retirado. Então, depois do secundário, a água já tá boa, pode voltar para o rio. Olha, para muitas situações no Brasil, sim. Principalmente se o rio onde vai ser lançada tem capacidade de diluir o que sobrou. Mas ainda existe o tratamento terciário. Ah, tem mais uma etaca. Tem. É como se fosse um polimento final, sabe? Ele é usado quando a gente precisa tirar poluentes bem específicos, que as etapas anteriores não removeram completamente, ou quando a qualidade que a gente precisa para descartar ou para reusar é muito, muito alta. Entendi. E que tipo de poluente o terciário consegue tirar? Principalmente nutrientes, nitrogênio e fósforo. Eles não são tóxicos diretamente, mas se tiver muito deles nos rios, nos lagos, causa tal da eutrofização. Ah, aquela proliferação de algas que deixa a água verde, né? Exato. Isso consome o oxigênio da água, mata peixe, pode até gerar toxinas perigosas. Um problemão. Para tirar nitrogênio, geralmente usam processos biológicos, de novo, a desentrificação. Para tirar fósforo, pode ser biológico ou químico, usando sais de ferro, de alumínio para precipitar ele. E a questão dos germes? Vírus, bactérias que podem causar doenças. A desinfecção também entra aqui, no terciário. O objetivo é matar ou inativar esses organismos patogênicos que talvez tenham sobrevivido às outras etapas. E como fazem isso? Os métodos mais comuns são a cloração, que é adicionar cloro, a ozonização, com ozônio, que é bem eficiente, mas mais cara, ou usar radiação ultravioleta, UV. A escolha depende do custo, da eficiência que precisa, né? Uma das fontes que a gente viu, a Reviva Ambiental, até comenta que no Brasil o tratamento terciário ainda não é tão comum, muito por causa do custo mais alto. Entendi. É um tratamento mais caro, mais sofisticado, então temos essa água que passou por todo esse processo, ficou bem mais limpa, e aí surge aquela oportunidade que a gente falou no início, o reuso. Exatamente. O reuso de água, que a gente chama de RA, não é mais só uma alternativa, sabe? É visto hoje como uma ferramenta estratégica, fundamental mesmo, para a segurança hídrica. Segurança hídrica. O Brasil tem muita água, sim, mas a distribuição é desigual, né? Tem região com seca direto. E a demanda está crescendo nas cidades, na agricultura, fora as mudanças climáticas bagunçando tudo. Então, diversificar as fontes de água usando a água de reuso, RA, de forma planejada é essencial. E as fontes como aquele material do Instituto Reuso de Água, o IRDA, trazem umas definições para a gente entender melhor, né, os tipos de reuso. Sim, é importante clarear os conceitos. Primeiro, eles até recomendam falar reuso de água, RA, e água para reuso, AR, em vez de reuso de efluente, para valorizar essa água. Boa. Aí tem a diferença entre reuso direto e indireto. Direto é quando a AR vai direto para um uso específico, sem diluir antes num rio. Indireto é quando ela é lançada num rio ou aquífero e depois captada de novo, mas de forma planejada. E tem também a diferença entre sistemas centralizados e descentralizados, né? Isso. Centralizado é tipo a ETE da cidade, tratando o esgoto e fornecendo a AR. Descentralizado é quando o tratamento e o reuso acontecem ali no local mesmo, num condomínio, num shopping, numa indústria que trata e reusa a própria água. Entendi. E, claro, a grande divisão: reuso não potável e reuso potável. Não potável é para fins que não exigem água com qualidade de beber, né? Irrigação, lavar rua, usar na indústria. A maioria dos usos, imagino. Sim. O reuso potável para consumo humano ainda é mais complexo, menos comum. O que tem mais viabilidade hoje é o reuso potável indireto, o RPI, que é lançar a R num manancial que abastece a cidade, depois tratar de novo junto com a água do manancial. E como está a lei para isso no Brasil? Pelo que eu li, parece meio fragmentado, né? É uma percepção correta, sim. Em nível federal, a gente tem umas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRA, uma do CONAMA, mas elas são meio setoriais, não cobrem tudo de forma integrada, sabe? Por outro lado, os estados estão se mexendo.
Já tem 8 estados com padrões próprios de qualidade para reuso. Temos normas da ABNT também. E o próprio Marco Legal do Saneamento, de 2020, deu um gás no tema e incentivou o reuso. E é aí que entram as diretrizes do Ayrton Dá, o tal do DRAB, né? Para que ele serve exatamente? Justamente para tentar preencher essa lacuna. Dar uma orientação técnica mais forte, mais harmonizada para o país todo, o DRAB quer fornecer base técnico-científica para a gente ter um quadro regulatório para o reuso que seja seguro. Seguro para a saúde e para o ambiente. E ele tem uma filosofia diferente, né? A do risco aceitável. Exato. Essa é uma ideia central do DRAB. Em vez de mirar um risco zero, que seria impossível ou caríssimo para a nossa realidade, Entendi. a ideia é definir um nível de risco que a sociedade considera aceitável para cada tipo de uso da água de reuso. E aí estabelecer as barreiras, os controles, para garantir que esse nível não seja ultrapassado. É uma abordagem mais, digamos, pragmática, focada em proteger a saúde pública de um jeito viável. E o foco principal desse controle de risco É o risco microbiológico, ou seja, a contaminação por micróbios que vêm das fezes, os patógenos. E como eles medem esse risco? Qual o termômetro? O indicador-chave que o DRAB escolheu é uma bactéria, a Escherichia coli, famosa E. coli. Ela é considerada o melhor sinalizador de contaminação fecal recente. Se tem E. coli, pode ter outros patógenos junto. Os coliformes termotolerantes também são aceitos como alternativa. Interessante focar tanto na E. coli. Eu notei que o DRAB não bota limite geral obrigatório para outras coisas comuns, tipo turbidez, cloro residual, DBO, DQO. Por quê? É uma decisão estratégica deles. A lógica é: se você controlar bem a E. coli, você já garante um nível de segurança sanitária bom para muitos usos não potáveis. Para os outros parâmetros, a diretriz sugere que sejam vistos caso a caso, sabe? Ah, dependendo do uso específico. Por exemplo, na agricultura, salinidade pode ser importante para o solo. Cloro residual só se precisar manter a desinfecção na rede que distribui a área. Isso simplifica o monitoramento de rotina. Foca no risco principal para a saúde pública na maioria dos casos. Faz sentido. E os limites de E. coli devem variar bastante conforme o uso, imagino. Pode dar uns exemplos para a gente entender essa lógica do risco? Claro. Os limites são em NMP, número mais provável, por 100 ml de água. Para uso urbano e restrito, pensa em irrigar uma praça onde criança brinca, lavar um pátio aberto. Onde o contato é fácil, né? Exato, o risco de contato é alto. Então o limite é bem apertado. 200 NMP 100 ml, que é 2 vezes 10 ao quadrado. Agora, para uso urbano restrito, tipo lavar ônibus na garagem da empresa ou usar em obra, onde o acesso é controlado. O risco é menor. Menora. Aí o limite é mais flexível. 10.000 NMP 100 ml, ou 1 vezes 10 à quarta. E na agricultura? Segue a mesma lógica? Mesma lógica, baseada no risco. Se for irrigar a hortaliça, que a gente come crua, e ainda por aspersão, molhando a folha, é alto risco. Limite: 1.000 NMP 100 ml, 10 à terça. Entendi. Agora, se for para cultura que vai ser cozida ou processada, ou se a irrigação for localizada, tipo gotejamento só no solo, o risco é baixo. Aí o limite pode ir até 100.000 NMP 100 ml, 10 à quinta. Captado. Quanto maior o risco de contato, mais rigoroso o limite de E. coli. E para aquele reuso potável indireto, o RPI? Aí a abordagem é outra. O RABDRAP diz que os padrões da AERC que vai para o manancial têm que seguir o que a outorga de lançamento exigir, ou a lei de potabilidade da água bruta daquele manancial. E mais, é obrigatório ter um plano de segurança da água, o PSA, um plano completo que olha todos os riscos, não só micróbio, mas químico também. Bem mais complexo. E como se garante que esses limites estão sendo cumpridos? O DR fala de monitoramento. De quem é a responsabilidade? Fala sim. A frequência para monitorar E. coli depende de uma combinação. O porte do empreendimento, pequeno, médio, grande, baseado na vazão, e o nível de risco do uso,
alto, médio, baixo. Ah, então um projeto grande de alto risco monitora mais vezes. Exato. Poderia ser mensal, por exemplo. Já um pequeno de baixo risco, talvez trimestre. E as responsabilidades são divididas. Tem o produtor da ARR, que garante a qualidade até entregar, o usuário, que usa a água para o fim certo, e, se tiver, o distribuidor. E como formaliza isso? Tudo isso tem que estar num instrumento de compromisso, um IC. É tipo um contrato, obrigatório para licenciar o projeto. E o órgão regulador, ele aprova, fiscaliza e pode até exigir estudos de risco mais aprofundados. Importante. O DRAB não diz como tratar a água para chegar nesses padrões, né? Ele não dá a receita do bolo tecnológico. Não mesmo. Ele foca no resultado final. A qualidade da água tem que ser adequada para o uso que se quer dar a ela. O arranjo tecnológico, quer dizer, a combinação dos processos de tratamento, primário, secundário, terciário, desinfecção, tem que ser escolhido para conseguir atingir aquela qualidade de forma consistente. E tem que ver o custo-benefício, a realidade local, a flexibilidade tecnológica é chave. Falando em tecnologia, e para lugares menores, comunidades sem rede de esgoto, sem acesso a essas ETS grandes, tem alternativa de tratamento mais simples, descentralizada? Com certeza. Existem várias soluções bem interessantes para a comunidade rural, para a periferia, para local isolado. Um estudo da Unijuí que estava no material, por exemplo, cita algumas opções de baixo custo e mais sustentáveis. Quais, por exemplo? Tem o banheiro seco, que faz compostagem, nem usa água. Sistemas de escoamento superficial no solo, que usam um terreno inclinado com planta para tratar. A fossa séptica biodigestora, que é uma fossa melhorada, trata o esgoto e ainda gera um adubo líquido. Que legal. Tem os wetlands construídos, que são tipo jardins filtrantes, usam planta aquática. Ou o círculo de bananeira, uma técnica simples para tratar água cinza de pia, de chuveiro, usando bananeira, que absorve muita água. E, claro, tem ETS compactas móveis também. Nossa, são alternativas muito bacanas. Mostra que tem solução para cada realidade, né? Agora, tem um ponto que a gente não pode esquecer. Todo esse tratamento de esgoto gera um subproduto, o lodo. Ah, sim, o lodo. O que é exatamente o lodo e por que ele é um desafio? O lodo de esgoto, que depois de tratado direitinho pode ser chamado de biossólido, é basicamente a parte sólida que a gente tira da água nas etapas de tratamento. Ele concentra a matéria orgânica, o que é bom, e também nutrientes importantes, nitrogênio, fósforo, potássio. Isso parece bom, né? Nutriente. Em princípio, sim. O problema é que ele também pode concentrar os vilões, patógenos, vírus, bactérias, ovo de verme e contaminantes, tipo metal pesado, cobre, zinco, cádmio. Isso depende muito do que foi jogado no esgoto lá na origem, né? Especialmente se tiver mistura com efluente industrial. E o grande desafio é o que fazer com a quantidade enorme de lodo que sai todo dia das ETS. Exatamente esse. É muito volume, a composição pode variar e, se não manejar direito, tem risco para o ambiente e para a saúde. Por isso, o lodo também precisa ser tratado antes de ir para qualquer lugar. E como é esse tratamento do lodo? Também tem etapas. Geralmente inclui adensamento, para tirar a água e reduzir o volume. Estabilização, para reduzir a matéria orgânica e os patógenos, pode ser por digestão biológica, com ou sem ar, ou adicionando cal, por exemplo. Condicionamento, para facilitar tirar mais água. Desaguamento, que é a secagem mesmo. E, às vezes, uma higienização final. Um processo completo também. E depois de tratado, para onde vai esse lodo? Quais os destinos? As opções variam bastante. Algumas fontes, tipo uma tese da UFMG que estava no material, listam e comparam. Jogar em aterro sanitário ainda é super comum no Brasil, mas ocupa um espaço danado, né? Pode gerar chorume, gás de efeito estufa. Não parece o ideal. Não é. Incinerar reduz muito o volume, mas gera cinza que pode concentrar metal pesado e tem que controlar a fumaça. Descarga no oceano, que já fizeram muito, hoje é proibida ou muito restrita. Mas tem jeito de aproveitar esse lodo.
transformar o resíduo em recurso. Tem sim. E esse é o caminho mais sustentável, né? A tal da economia circular. Duas áreas se destacam muito: a reciclagem na agricultura ou floresta e o uso na construção civil. Na agricultura, como fertilizante. Exato. O lodo tratado, biossólido, pode ser um ótimo fertilizante e condicionador de solo. Devolve nutriente e matéria orgânica para o ciclo produtivo. Mas, claro, para isso tem que atender critério bem rigoroso de qualidade, principalmente para patógeno e metal pesado. Tem uma resolução do CONAMA, a 375 de 2006, que define isso. Classifica o lodo em classe A ou B. Entendi, tem que ser seguro. E na construção civil, qual o potencial? Olha, é uma área muito promissora, segundo as pesquisas. O lodo, às vezes em forma de cinza depois de incinerado, pode ser usado para fazer tijolo, bloco de cerâmica, como agregado leve para concreto, ou até matéria-prima para fazer cimento. Nossa, isso ajudaria muito a diminuir o volume nos aterros, né? E a usar menos recurso natural. Com certeza. Só que a mesma tese da UFMG aponta uma barreira. Falta lei específica no Brasil que regulamente e incentive mesmo esse uso na construção civil. Isso acaba dificultando que seja adotado em larga escala e tem o custo de transportar o lodo da ETE até a fábrica, né? Também pesa. Uau! Percorremos um caminho bem longo nessa nossa análise, hein? Desde aquela foto preocupante do saneamento no Brasil, Pois é. passando pela importância gigante da manutenção das ETEs, desvendando as etapas do tratamento, explorando o potencial enorme do reuso com guias como o DRAB. E fechando com os desafios e as oportunidades de lidar com o lodo de forma sustentável. Foi uma visão bem completa, né? De um sistema super complexo, mas que no fim das contas impacta tudo. A qualidade dos nossos rios, a nossa saúde, a água disponível para a gente usar. E até a chance de criar ciclos mais fechados, mais sustentáveis, né? Como na economia circular, aproveitando tanto a água quanto o lodo como recursos valiosos. Entender tudo isso, esses mecanismos, esses desafios, é o primeiro passo para a gente poder cobrar e apoiar soluções melhores, mais eficientes, né? Exato, e isso nos deixa com aquela questão final para reflexão, né? Amarrando vários pontos que a gente levantou aqui. É isso, fica a provocação então. Considerando as metas ambiciosas do Marco Legal para 2033 e já tendo diretrizes técnicas robustas como as do DRAB, que caminhos a gente pode seguir localmente, regionalmente, nacionalmente para acelerar de verdade a implementação segura e eficiente tanto do reuso de água quanto do aproveitamento do lodo? Como superar as barreiras que ainda existem, sejam elas de lei, de dinheiro ou até de aceitação das pessoas? É uma pergunta complexa, sem dúvida. Exige pensar em solução integrada, né? Envolvendo tecnologia, gestão, investimento e conversar com a sociedade também. Fica a reflexão para todos nós. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nesta análise detalhada. Até a próxima!